Você sabia que a qualidade da relação com a sua mãe influencia diretamente a sua prosperidade financeira? E que isso funciona independente de sua mãe estar viva ou não fisicamente? E que a forma como você lida com os seus filhos interfere também na sua prosperidade? Na videoaula de hoje, eu vou explicar como essa influência acontece e como ativar esse importante arquétipo em sua vida, não importa o seu gênero. Olá, tudo bem? Meu nome é Mabel Cristina Dias e a minha missão é te ajudar a prosperar descobrindo qual é o seu arquétipo e o seu propósito de vida. Imagine uma mãe como uma jardineira. Uma jardineira extremamente dedicada, cuidando amorosamente de uma semente, que é o seu filho. Com mãos gentis, ela semeia essa semente na terra fértil do seu amor, fornecendo a ela tudo o que precisa para germinar e crescer. Essa é a mãe ideal, o arquétipo materno em seu mais alto grau de iluminação. Da mesma forma que uma mãe luminosa se dedica ao seu filho, quando plantamos a semente dos nossos projetos, das nossas finanças, nós devemos dedicar a mesma delicadeza e atenção. Afinal, as sementes dos nossos sonhos e objetivos precisam de nossa total dedicação para que possam se enraizar, crescer e finalmente dar frutos. Uma jardineira sempre rega a semente e está atenta aos mínimos detalhes, às necessidades mais sutis do seu jardim. Ela observa, dia após dia, a mágica transformação da pequena semente em uma plantinha, um pequeno broto e, finalmente, uma planta forte que floresce. E quando ventos fortes ameaçam destruir essa planta, a jardineira a protege, formando uma barreira ao redor da sua criação preciosa, permitindo que ela continue a crescer e florescer apesar das adversidades. Assim também devemos proteger a nossa saúde financeira, os nossos projetos, criando boas estratégias de defesa contra os ventos turbulentos dos desafios que podem surgir, e eles surgem. Protegendo o nosso patrimônio, nós nos equipamos para prosperar, mesmo em tempos difíceis. A prosperidade financeira, como eu venho dizendo aqui, é muito além de uma simples acumulação de riquezas. É a arte de semear, cuidar, proteger os nossos recursos mais preciosos. Essa arte se assemelha muito à maternidade, na qual uma mãe cuida do seu filho com um amor que é tanto generoso quanto sábio. A generosidade é a primeira semente que uma mãe planta no coração do seu filho. Ela dá livremente o seu tempo, sua energia, o seu amor, não esperando nada em troca, mas antecipando as possíveis necessidades e desejos do seu filho. Ser generoso com a sua vida financeira significa estudar sobre investimentos, sacrificar compras imediatistas para poupar para o futuro e até mesmo compartilhar a nossa riqueza com aqueles que precisam, criando um ciclo positivo de abundância. Já falei isso anteriormente no vídeo Dar e Receber. O cuidado é a água que nutre a semente plantada. Uma mãe luminosa cuida do seu filho com delicadeza e atenção, prestando atenção aos detalhes mais sutis, desde uma leve mudança em seu humor até o seu crescimento físico. No mundo das finanças, cuidar significa prestar atenção aos detalhes, estar atento. Isso pode significar verificar regularmente
as nossas contas, manter um olhar atento em nossos investimentos e tomar decisões financeiras com embasamento e coerência. Isso é cuidar. Da mesma maneira que uma mãe jamais colocaria seu filho nas mãos de um estranho, como nós podemos arriscar o nosso dinheiro em investimentos duvidosos que prometem retornos irreais? Você cuida dos seus investimentos, da sua poupança? A sua vida financeira está nas suas mãos ou você delega para outros? Uma mãe não delega o filho, ela cuida, e assim tem que ser com a sua vida financeira. Como nós podemos colocar todos os nossos recursos em uma compra só porque vai satisfazer momentaneamente a nossa falta de dopamina cerebral? Cuidar de nossas finanças é cuidar do nosso futuro e do nosso presente também. E é o cuidado constante que nos permite crescer. Crescer. Essa é a tônica do universo, crescimento. Assim como nós podemos associar metaforicamente a generosidade com uma semente e o cuidado com a água que rega essa semente, nós também podemos observar a proteção materna como um escudo que protege a nossa plantinha. Uma mãe luminosa protege o seu filho dos perigos, estabelecendo limites claros e fornecendo um ambiente seguro para o seu crescimento e desenvolvimento. Na gestão financeira, a proteção pode significar ter um fundo de emergência, contratar planos de seguro, diversificar os investimentos para amenizar os riscos. Essa prática de proteção cria um escudo financeiro que pode resistir a tempestades econômicas inesperadas, da mesma forma que a proteção de uma mãe permite que uma criança explore o mundo com segurança. Agora veja, se eu tenho algum tipo de bloqueio ou trauma em relação à minha mãe ou aos meus filhos, eu estou bloqueando a atuação desse poderoso arquétipo na minha vida. E a tendência é que isso influencie diretamente nos meus resultados financeiros. Na videoaula de hoje, nós vamos explorar juntos as virtudes do arquétipo da mãe que nós podemos ativar em nossas vidas, bem como as principais sombras relacionadas a esse arquétipo, como transformar essas sombras em luz e como ativar esse arquétipo plenamente em nossas vidas. E quais são as qualidades, as virtudes que esse arquétipo pode nos proporcionar para que nós possamos prosperar financeiramente? A primeira delas é a nutrição. A mãe é responsável por alimentar, fornecendo os nutrientes, criando um ambiente propício para o crescimento dos seus filhos. Na prosperidade financeira, a nutrição pode ser vista como a capacidade de poupar parte do que recebe, alimentando assim o seu patrimônio todo mês, buscando diversificar os seus investimentos para que eles se multipliquem, para que as suas reservas aumentem, floresçam e procurando também novas fontes de renda. Nutrir é cultivar habilidades, ampliar os seus conhecimentos e fortalecer as suas redes de contato que possam nutrir a sua prosperidade ao longo do tempo. Olha a delicadeza, a sutileza. Quando você ativa o arquétipo da mãe plenamente e trabalha as suas sombras, você está nutrindo as suas finanças, fazendo com que ela cresça. A segunda qualidade do arquétipo da mãe é a generosidade. Sabe como é que é, né? A mãe é generosa, ela dedica o seu tempo, a sua energia, os seus recursos para o bem-estar dos seus filhos. Nas finanças, a generosidade pode se manifestar ao investir em outras pessoas, fazendo o dinheiro circular, seja contribuindo para uma causa que você acredita, ajudando aos menos afortunados ou investindo em uma empresa que traz valor à sociedade. A generosidade também pode construir uma reputação positiva para a pessoa, que por sua vez abre portas e mais portas para novas oportunidades.
Um terceiro atributo da mãe é a criatividade. As mães são criativas, encontrando soluções para uma variedade de desafios diários. A criatividade é um negócio crucial para a prosperidade financeira, pois implica em encontrar formas inovadoras de aumentar a sua renda, investir de maneira inteligente e, principalmente, encontrar saídas criativas para os seus problemas e dívidas. É aquilo que a gente diz. Muitas vezes a pessoa peca olhando só para o problema, ela fica focada no problema. Ela precisa entender que esse problema existe, fazer o levantamento dele e, a partir daí, tirar o foco do problema, colocar na solução. Isso é ser inteligente, colocar o foco na solução para a resolução deste problema. E para isso precisamos de criatividade. Ai, não tenho criatividade. Tem sim, você tem o arquétipo da mãe dentro de você. Você tem, através da intuição da sacerdotisa, você pode acessar a criatividade infinita do todo. Como não tem criatividade? Tem que exercer. Uma quarta virtude do arquétipo da mãe é o amor incondicional. O amor de uma mãe é incondicional e sacrificial, sempre pensando no melhor para os seus filhos. Nas finanças, isso pode se traduzir em fazer sacrifícios temporários para obter benefícios a longo prazo, como economizar e investir ao invés de fazer compras por impulso, que apenas dão satisfação temporária. Daqui a pouco você já não tem mais interesse ou nem precisava ter comprado aquilo que comprou. Foi impulso. Nós, se não tivermos muita autoconsciência, nós reagimos muito por impulsos. Então, se nós estamos tristes ou felizes ou queremos comemorar algo, nós vamos gastar dinheiro. Isso não é um problema. O problema é quando isso é feito sem estar ciente do que está se fazendo. É muito importante estar ciente o tempo todo do que nos motiva. Olha, ou vou comprar hoje uma coisa, vou me dar um presente hoje, porque eu tenho vontade. Mas amanhã, será que eu estou me presenteando também ou eu estou comprando por compulsão? Dá para toda semana sair por aí comprando, porque você está alegre, porque você está triste? Já falamos isso em vídeos anteriores. Muito importante estar atento a isso. Um quinto atributo do arquétipo da mãe é a fertilidade. Fácil entender, né? A mãe simboliza a fertilidade, a capacidade de gerar vida e semear o novo. No nosso contexto financeiro aqui, isso pode significar a capacidade de buscar e mergulhar em novas oportunidades e ideias. Ser fértil, plantar ideias. Aí você cuida dessas ideias. Viu como está tudo interligado? Pensa numa mãe arquetípica, fértil, tem filhos, criativa, generosa, nutridora. E também o sexto atributo, proteção. O arquétipo do pai é um arquétipo que é forte na proteção, mas a mãe também protege. São duas formas diferentes de proteção. Uma mãe protege seus filhos dos perigos e ameaças quando ela está por perto. Na gestão financeira, isso se reflete na necessidade de proteger as suas economias, os seus investimentos. Isso pode envolver a criação e manutenção de um fundo de emergência, como eu já falei, a diversificação dos seus investimentos e a contratação de seguros que vão livrar você de sustos indesejados. Uma vez eu recebi uma pergunta, mas se eu fizer um fundo de emergência, eu não vou estar criando problema, uma emergência? Olha, tudo depende de como você faz as coisas. A nossa intenção, o nosso estado de consciência ao tomarmos certas ações é o que faz as coisas serem criadas ou não. Se eu estiver amedrontada
e for fazer um seguro, uma reserva de emergência, porque eu tenho medo de ficar sem, com certeza você vai criar aquilo no que você está focando, que é medo. Escassez, vai criar escassez sim. Mas se você trabalha de uma forma inteligente, sabendo como o universo funciona, sabe, é assim, ó, a vida. Ela é cíclica. Tem horas que tá alto, horas que tá baixo, aí você sabendo que vai subir de novo, você não se desespera, sabendo que você pode cair, você se protege. Então não há problema algum. Se você fizer um fundo de emergência, fizer uma poupança para um grande sonho, se você cuidar da sua independência financeira, e isso vai depender de um planejamento financeiro, se você fizer isso com coração alegre, satisfeito porque pode realmente planejar e construir seu futuro, nossa, o resultado é maravilhoso. E se acontecer alguma coisa, você tem um fundo de emergência, você não vai ficar estressado. Já viu aquelas pessoas que não guardam dinheiro, contam que estão empregadas, daqui a pouco elas perdem o emprego por alguma coisa. Isso é um choque para elas, porque elas não guardaram, elas não têm habilidade para fazer outras coisas e elas ficam martelando em procurar emprego na mesma atividade de sempre. Você precisa se capacitar. Isso é prosperar, isso é ter fertilidade, novas habilidades, novas capacidades. Guardar dinheiro para os seus sonhos, mas também para uma emergência que possa acontecer. Isso não é criar problemas, isso é ser prudente. Prudência é importante. Bom, falamos aqui dos atributos, das qualidades luminosas do arquétipo da mãe. E quais são as possíveis sombras que uma pessoa que vive esse arquétipo pode projetar e atrapalhar a sua prosperidade financeira? Sempre lembrando que a sombra não é do arquétipo. O arquétipo é pura luz. Já a sombra é o ser humano que, quando está vivendo esse arquétipo, ele acaba colocando isso para o inconsciente, se negando a viver essas qualidades que eu acabei de falar, né? Porque todos nós temos essas qualidades dentro. E uma mulher, quando ela se torna mãe, aí que ela vê isso florescer. Estava guardado dentro dela. Ela era apenas uma jovem, uma mulher jovem. De repente, quando ela se torna mãe, muda o nível de consciência dela. Ela tira isso da sua mente, essas qualidades, e ela se comporta como uma mãe. Por isso que nós vemos muitas mães se comportando da mesma forma no mundo inteiro, em todos os tempos, porque vivem um arquétipo sem sombra. Agora, quais são as sombras que nós podemos criar se nós nos impedimos, se nós resistimos a esse arquétipo na nossa vida? Primeira sombra, autossacrifício excessivo. O que é isso? A tendência materna de se deixar de lado o tempo todo para favorecer os outros. Isso pode atrapalhar a sua vida. Numa perspectiva financeira, isso pode levar a você gastar além das possibilidades para atender às necessidades dos outros, como, por exemplo, comprando presentes de Natal, aniversário, lembrancinhas aqui, lembrancinhas ali, para sua família. Mesmo que você não tenha recursos suficientes, tem pessoas que, sabe, se endividam no cartão de crédito para dar essa satisfação aos outros. E isso é caminho certo para dívidas impagáveis. Aquela coisinha, já vou colocar no cartão. Então, essa é uma questão, né? Começar o ano endividado porque comprou coisa demais, gastou demais no mês de dezembro do ano anterior, e aí já começa o ano aqui, ó, enforcado. E isso energeticamente é terrível. Nós precisamos começar o ano com reserva, tá? Muito bem. Qual é a segunda sombra que pode ser criada com esse arquétipo? Perfeccionismo. A mãe pode aspirar a ser perfeita e criar um ambiente de perfeição para os seus filhos, muitas vezes criando altas expectativas e colocando uma enorme pressão em si mesma e nos filhos. Ela quer os melhores resultados. E quando se coloca pressão, a prosperidade é bloqueada na hora. No mundo das finanças, o perfeccionismo
pode resultar em estresse excessivo, indecisão, hesitação ao tomar decisões financeiras, que são importantes, com medo de cometer erros, levando à paralisação completa. Então a pessoa fica com medo, fica paralisada e não decide, e não age. E aí ela perde o timing, ela perde aquela oportunidade, porque ela está vivendo no perfeccionismo. Precisa estar tudo perfeito, eu preciso ter controle de tudo para tomar uma ação, ok? Então o perfeccionismo deve ser trabalhado. Nós vamos explicar isso aí mais para frente. Uma outra sombra, superproteção. As mães podem ser excessivamente protetoras, limitando o crescimento e a independência dos seus filhos. Financeiramente, isso pode se manifestar como uma aversão excessiva ao risco, não quer correr risco, evitando investimentos que são potencialmente mais lucrativos por medo de perdas. Ou então, não abrindo aquele negócio, fazendo aquele plano B que poderia acrescentar recursos financeiros no final do mês. Tá? Então, essa coisa da superproteção. Quarta sombra, negligência consigo mesma. Muitas mães podem se anular em favor dos filhos ou da família, esquecendo de cuidar de si mesmas. Na gestão financeira, isso pode levar a não dedicar tempo suficiente para administrar suas próprias finanças, aprender sobre investimentos ou planejar adequadamente para o futuro. Uma quinta sombra é a necessidade de dominar a sua cria. Algumas mães podem desenvolver uma necessidade de controlar os seus filhos, se tornando mães dominadoras, sufocando a individualidade e a liberdade deles. Na questão financeira, isso pode se manifestar como uma necessidade de controle excessivo sobre as pessoas, sobre os negócios, sobre os seus colaboradores, se você tem um negócio. Então, isso pode impedir a abertura energética para novas oportunidades e capacidade de se adaptar às mudanças. Então, é muito importante estar ciente dessas sombras para reconhecer no momento que elas acontecem e transmutar essas sombras em luz. Com compreensão, com equilíbrio, nós podemos sim aprender a canalizar a energia do arquétipo da mãe de forma saudável, cultivando as suas virtudes e atenuando as suas sombras em nosso caminho para a prosperidade financeira. E como transformar cada uma dessas sombras em luz? Transformar as sombras em luz é um trabalho contínuo de autoconsciência e desenvolvimento pessoal. Vamos ver como isso pode ser feito para cada uma dessas sombras que eu citei até agora? Vamos lá. Para eliminar essa tendência ao autossacrifício excessivo, né? Você precisa reconhecer o valor do autocuidado e entender que garantir a sua própria segurança e saúde financeira é uma prioridade na sua vida. Entenda que priorizar a sua própria segurança e saúde financeira não é um ato de egoísmo, mas uma necessidade. É prudência. Lembre-se daquela orientação que recebemos em viagens aéreas. Precisamos, se houver qualquer problema de pressurização com o avião, caem as máscaras na nossa frente. Nós primeiro precisamos colocar a máscara em nós antes de podermos auxiliar os outros. Porque assim nós podemos ajudar. Garantindo a sua estabilidade financeira, você se posiciona de maneira mais segura para ajudar as pessoas que precisam. Tá? Só pode ajudar quem tem para ajudar. Okay? Então, em questão de dinheiro, você tem que ter reserva para poder ajudar financeiramente outras pessoas. Segunda coisa, deixar de lado o perfeccionismo. Para isso, você precisa aceitar que erros, que falhas fazem parte do processo de aprendizado. A perfeição é uma meta inalcançável e os erros são como professores disfarçados. No âmbito financeiro, é válido começar pequeno, aprendendo com os deslizes e gradativamente tomando decisões cada vez mais acertadas e seguras. Errar faz parte, é apenas um resultado. Terceiro item, elimine a superproteção desnecessária. Assim como no cuidado excessivo que uma mãe pode ter com um filho, é essencial ponderar e desenvolver um equilíbrio em relação aos riscos financeiros. Ter um feeling
de quando arriscar ou quando ser mais conservador nos gastos e investimentos. Essa é uma habilidade que a gente desenvolve através de estudo e prática. O principal para começar é que você entenda o seu próprio grau de tolerância ao risco e diversifique seus investimentos para obter uma mistura equilibrada de segurança e crescimento. Quarto item, pare de negligenciar a si mesmo. Reserve um tempo regularmente para cuidar de suas próprias necessidades físicas, incluindo as suas finanças também. Isso pode envolver agendar um tempo regular para você rever suas finanças, estabelecer metas financeiras pessoais, aprender sobre estratégias de investimento. Mas lembre-se, no caminho da prosperidade nem tudo é finanças. Cuide de você mesmo. Procure fazer atividades que lhe fazem sentir-se bem, sabe? Prosperar não é apenas ganhar dinheiro, não. Como eu já disse em vídeos anteriores, é viver uma vida alegre, é aprender a desfrutar da sua própria companhia. Então, cuide de si mesmo. Uma mãe saudável é aquela que cuida dos filhos, defende, protege, nutre, mas ela cuida de si mesma. Porque senão, se ela não faz isso, ela está vivendo uma sombra. Por fim, acabe com a necessidade de dominar tudo e todos. Cultive a sua flexibilidade. Permita-se mudar de opinião. Seja um cético de mente aberta, ou seja, não acredite em tudo o que lhe disserem, mas tenha a mente aberta para abraçar novas oportunidades. Sempre que você coloca uma tentativa de controlar tudo e todos, você vai bloquear a tua prosperidade. Você precisa soltar, se desapegar. Faça o que tem que ser feito. Procure um novo emprego, faça o seu melhor nele. Consuma com consciência, poupe, invista, controle tudo isso da maneira que você pode. Agora, evite colocar pressão em cima desses resultados. Se desapegue. Você não pode esperar ser feliz quando tiver o resultado financeiro que você quer. Você precisa ser feliz agora. Isso faz parte de manter a sua vibração mais alta possível. E isso eu já falei numa aula anterior sobre a relação entre a vibração de uma pessoa e o dinheiro. Volta lá se você não assistiu. Transformar sombras em luz é uma jornada para uma vida toda, não o destino final. Isso exige paciência, compaixão por si e vontade de crescer e mudar. Para melhor, sem pressão, sem ansiedade. O resultado é um relacionamento mais saudável e equilibrado com você mesmo e no contexto dessa discussão com as suas finanças também. Por fim, como incorporar o arquétipo da mãe, que já está dentro de você em potencial, mas como você ativa, como você se sintoniza com essa energia dentro de você e como essa energia pode levar você para a prosperidade financeira, né? Então, aqui nós vamos falar agora de como você se sintoniza, você ativa esse arquétipo, se é que ele já não está ativo em você. Então, ativar o arquétipo da mãe envolve a incorporação das suas virtudes, como eu já expliquei no começo do vídeo, e da transmutação das sombras. E especificamente, quando nós falamos do arquétipo da mãe, nós precisamos primeiro ressignificar a nossa relação com a nossa própria mãe, para então conseguir ativar esse arquétipo com mestria. Lembre-se, ativar um arquétipo é simplesmente permitir expressar virtudes que residem dentro de você, como uma semente que está lá, precisando ser regada. Quando nós falamos do arquétipo da mãe, se você tem qualquer tipo de bloqueio ou limitação em relação à sua mãe ou aos seus filhos, as sombras podem vir à tona atrapalhando o processo. E como nós podemos ressignificar nossa relação com a mãe, se ela não é saudável, né? O primeiro passo é reconhecer a sua mãe como fonte da sua vida. Independentemente de como tenha sido a sua relação com ela, é fundamental que você reconheça
que a sua vida começou com ela. Este é o primeiro e principal passo para aceitar e honrar a mãe que nós temos, ao invés da mãe que nós desejamos ou desejaríamos ter. O segundo passo é a gratidão. Expresse gratidão pela vida que lhe foi dada. Gratidão é um sentimento impecável, transformador. Mesmo que haja dificuldades e desafios na relação, é importante agradecer pela dádiva da vida, por aquilo que ela fez por você, por aquilo que foi possível. Afinal, sem sua mãe, você não existiria aqui. O terceiro passo é o respeito. Respeite as escolhas e o caminho de vida da sua mãe, mesmo que você não concorde ou compreenda completamente. Cada um de nós tem sua própria jornada e muitas vezes as decisões que os nossos pais tomam são influenciadas por suas próprias experiências e lutas, por suas sombras, por suas crenças limitantes. Não cabe a nós, como filhos, julgá-los, condená-los, puni-los. Cada um é o melhor que pode ser no momento em que se encontra. Isso é uma atitude de extrema sabedoria. Não exija dos outros aquilo que eles não estão preparados no momento, ou que eles não querem viver no momento. Respeito. O quarto passo é buscar terapia. Se há uma relação muito conflituosa, você com a sua mãe, você com os seus filhos, é importante buscar terapia. Considere essa possibilidade, porque num set terapêutico você vai ter a liberdade e o estímulo necessário para trabalhar essas sombras, deixá-las vir à tona, né, e incorporar essas sombras à sua personalidade. Né? Você também pode participar de uma constelação familiar. Esse é um método poderoso para trazer luz a essas dinâmicas familiares ocultas e ajudar a curar as feridas antigas. Através de vivências também, vivências ritualísticas, nós podemos perdoar os pais, a mãe aqui no caso, ou nos reconciliarmos com os filhos. Isso você pode fazer também fazendo vivências interiores. Nós, no curso O Poder dos Arquétipos, que é um aprofundamento sobre as qualidades dos arquétipos, nós fazemos em cada um deles uma vivência prática para que a pessoa tenha acesso àquela energia e depois, no final do curso, nós fazemos um desafio de como colocar em prática, né? Como ativar um pouco mais ainda essa energia, a energia de cada um dos 22 arquétipos do mapa arquetípico. Então, existem várias formas de a gente fazer isso. E por último, e mais importante, incorporar o perdão nessa jornada é um passo essencial para a cura do relacionamento com a mãe. Perdoar não significa que você concorda ou esquece o que aconteceu, mas sim que você está disposto a deixar para trás os sentimentos de mágoa e ressentimento que podem estar prejudicando o seu próprio bem-estar. Perdoar é um movimento interno. O passado existe, eu não concordo com aquilo, ok? Não vou esquecer completamente, de vez em quando isso vai vir à minha memória, mas quando ele vier, ele vem com serenidade, com neutralidade. Porque eu deixo ir embora os ressentimentos, a culpa, que com certeza estão me adoecendo. Todos são capazes de perdoar. Tem gente que fala, não sou capaz. Continue tentando. É uma decisão inteligente, onde você se fere. Quando você não perdoa, você está se ferindo mais do que ao outro. Então pensa nisso. O primeiro passo para perdoar é reconhecer o dano que foi causado. Olha o dano, reconheceu? Tá. Isso não é feito, como eu já disse, para alimentar a mágoa, mas para validar as suas próprias emoções e experiências. Então não significa colocar uma pedra, um concreto em cima dos meus sentimentos. Não, eu fui ferida lá no passado. É legítimo eu sentir essa dor, mas
Agora eu vou focar na solução. Depois de reconhecer o dano que eu sofri, tente compreender que a sua mãe, assim como qualquer outra pessoa, tem limitações. E também é produto do seu próprio ambiente na infância e das suas experiências, às vezes, não tão boas. Procure encontrar uma maneira segura e saudável de expressar os seus sentimentos, seja através de uma conversa com ela, se ela está viva ainda, através de uma carta, através da arte. Você pode expressar suas emoções através de arte, você pode pintar, fazer uma escultura. Qualquer forma que você encontre de extravasar isso. Se a sua mãe já não está mais nesse plano, converse com ela mentalmente. A informação de perdão, de aceitação de um ser, ela é transmitida não localmente. O que isso significa? Que não precisa estar no mesmo espaço-tempo, na mesma vida, para que a pessoa, aquele ser que já não é mais físico, receba essa energia. Já falamos disso também aqui. Lembre-se, perdoar é uma decisão que você toma, não é apenas um sentimento. Eu decido. Pode levar tempo para chegar a um lugar de perdão, um perdão genuíno, né, verdadeiro, mas tomar a decisão de perdoar é o primeiro passo, é isso que você tem que fazer. O perdão é um ato de libertação, uma maneira de deixar ir a dor passada, para que você possa se movimentar para um futuro mais pacífico e saudável. E não se esqueça, perdão é um processo, não um evento. Pá, aconteceu. Ele pode levar um certo tempo e exige paciência, mas é uma parte fundamental da cura. E para ativar as virtudes da mãe com foco na prosperidade financeira, basta desenvolver cuidado financeiro, mantendo um orçamento mensal, poupando parte do que você ganha, investindo parte desse dinheiro para multiplicá-lo no futuro, seja em aplicações ou na criação de um plano B ou de negócios. Estimule a sua criatividade para encontrar novas saídas para os seus problemas e desenvolver uma postura de abundância e generosidade, compartilhando seus recursos sem dar espaço para uma mentalidade de escassez. Tá? Uma mãe, ela é plena, é uma mãe fértil, abundante, não pode pensar em escassez. Lembre-se, ativar um arquétipo é um processo contínuo que requer prática, autoconsciência. Seja gentil consigo mesmo durante esse processo e celebre os seus sucessos ao longo do caminho. Para finalizar, quero lembrar que todos nós temos a energia da mãe dentro de nós. Ela pode estar ativada ou não, pouco ativada ou muito ativada. E você, sabe o quanto o arquétipo da mãe te influencia? Gostaria de trabalhar melhor essa energia? Conta para mim aqui embaixo nos comentários. E como é que é a sua relação com a sua mãe? Você percebe alguma relação entre um problema de relacionamento com a sua mãe e a sua prosperidade financeira? Coloca aqui embaixo nos comentários para mim, tá? E se você quer saber como ativar a energia da mãe na sua vida, eu convido você a fazer um mapa arquetípico comigo. Para isso, basta você clicar no link que aparece na descrição do vídeo. Bom, nós vamos ficando por aqui. Eu gostaria que você, se não assistiu todas as aulas que eu dei anteriormente nesse movimento de prosperidade, que você vá lá com um tempinho, com um caderno, vá anotando. Essas informações, todas elas fazem parte de um conjunto que está trabalhando 3 pilares da prosperidade em você. O pilar físico, que é a educação financeira, o pilar mental, que é a mentalidade, como você pensa, como você enxerga o dinheiro, e o pilar espiritual, que são os arquétipos, aquilo que nós trabalhamos aqui hoje. Então, toda semana eu estou trazendo um arquétipo na vida financeira, como é que eles agem, e estou trazendo também dicas bem objetivas em um vídeo por semana, tá bom?
Preste atenção em todos eles, não tem vídeo melhor, vídeo pior, que eu possa pular, nem nada. Eu estou trazendo aqui um verdadeiro curso de prosperidade financeira para você, tá? Aproveite, aproveite, não perca tempo, não perca a oportunidade. Abrace essa oportunidade que a vida te deu e comece a colocar em prática, já se não colocou. É muito importante a ação, não adianta ter conhecimento só, tem que ter ação. Então, continue me acompanhando nos próximos vídeos dessa série de prosperidade financeira e permita que essa energia poderosa dos arquétipos faça parte da sua vida. Eu agradeço a sua atenção e eu me despeço aqui deixando o meu abraço fraterno a você. Até a próxima aula.